Fala, galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast. Jorge Toniolo aqui. E caramba, hoje eu já estou na terceira gravação, pelo amor de Deus, tô com a mesma roupa. O pessoal vai ver a minha mesma roupa por umas 3 semanas agora. Mas enfim, gente, espero que vocês estejam curtindo esse novo momento do canal. Eu acho que agora, quando vocês estão assistindo esse episódio, já está mais ou menos um mês e meio no formato novo. Então fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários, para mim, pelo Instagram, MetaCastGG, Jorge BT, lá no Instagram. Fica à vontade para poder mandar os comentários de vocês, as sugestões de vocês, até porque a gente está aqui para aprender. Eu sou simplesmente uma pessoa que estou nesse mercado, fico empolgado de falar com o pessoal. Não sou profissional em podcast, mas eu gosto de fazer isso aqui. Eu espero que tenha sido suficiente para vocês poderem aprender um pouco e se informar um pouco do mercado, beleza? Bom, tendo dito isso, agradecer ao pessoal do estúdio, ao Jean, que é honestamente, eu falava isso sobre o Cabide antes, mas não tem problema nenhum de falar. O Jean também é um mago, faz trabalho sozinho de 3, 4 pessoas. A Coinlivre, que é o nosso patrocinador oficial. E agora vamos para a parte que importa. Eu trouxe uma pessoa aqui para vocês que a gente já se conhece há uns 2, 3 meses. Eu tenho que... Não, mais 3 meses, pelo menos. Blockchain Rio, desde Blockchain Rio. Ao contrário dos últimos 3 programas que a gente falou sobre o GITEX lá em Dubai e tal, no caso do Thiago foi no Blockchain Rio. Então já faz um tempo atrás. Foi uma pessoa que indicou a gente comum, que vocês conhecem, o Heitor da TechPrints. Mas o ponto aqui é o seguinte. Se isso aqui não é o suficiente para falar para vocês se vocês têm que ir nos eventos, se vocês estão interessados, para pelo menos poder conhecer, se informar, dar uma de enxerida, assim como todos nós já fomos em algum momento, o Thiago especificamente é um cara que tem uma... Eu não vou falar uma carreira, mas assim, a vertente que ele trabalha é muito parecida com a minha, né? Pegar empresas, startups e fazer algum tipo de trabalho de consultoria, de aproximação, de intermediação de negócio para poder fazer o negócio acontecer. Então é um cara que tem uma profissão muito parecida. Eu acho que isso vai ser uma troca muito legal, porque mais do que uma entrevista aqui, acho que a ideia é falar um pouquinho, claro, sobre você, de onde você veio e principalmente para onde o mercado está indo agora. Independentemente se é blockchain ou não, parte de tecnologia, AI, então uma noção geral para o pessoal como o mercado está se comportando. E antes de qualquer coisa, cara, Thiago, muito obrigado por ter conseguido vir. Eu que agradeço, irmão. Esse cara é um cara incrível, não é nem de São Paulo, cara. A gente teve uma sorte absurda de poder estar aqui. E agradecer de verdade e vamos que vamos. Vamos que vamos. Manda bala. Tô aqui pra gente Cara, conversar. Thiago, se apresenta um pouquinho, então vai. De maneira geral, quem que você é, da onde que você veio, dá um panorama geral pra gente poder começar a se enfornar um pouquinho nas coisas que a gente faz no dia a dia. Que tal? Bora? Já deu a dica aí, né, que a gente se conheceu no Blockchain Rio. Eu sou o Thiago Sobral, tá? Sou um cara que sou apaixonado por tecnologia, por desenvolvimento de negócio. Nos últimos 4 anos aí, eu tenho me dedicado a acelerar startups, a apoiar startups desde a implementação. E aí eu falo sempre do early stage. Eu tenho esse background de early stage, então a gente constrói o que é um desafio enorme, mas também é uma oportunidade incrível de a gente desenvolver startups com potencial de crescimento absurdo. Tá? Como todo bom empreendedor, sou um cara extremamente curioso, que já tomei muita porrada na cabeça, mas também que... Somos dois. Mas também que já trouxe muita coisa boa aqui para o mercado. E a pandemia, eu acredito que não só para mim, mas para muitos foi um divisor de águas. Enquanto muita gente sentou na calçada e chorou, eu fui estudar na pandemia. Então fiz umas especializações, conheci muita gente. Não vale os dois? Vale, porque claro. No meu caso foi esse, fui estudar, sempre estudei pra caramba, mas estudei que nem um desgraçado e tava também sentando na calçada chorando, porque puta que pariu, justamente naquela época, com aquele negócio que eu tava, nossa, mano, que raiva que deu. Nossa, não, mas enfim, né, acontece. Eu tinha acabado de vender, eu passei 10 anos no ramo de alimentação, gastronomia. Eu tinha acabado de vender uma pizzaria e disse, cara, em 2020 eu vou pensar o que é que eu vou fazer. 2020 tudo travou, mas ainda assim... A gente não se aquieta, né? Eu tenho um sócio. Eu comecei a fazer, eu toco violão, ukulele. E aí eu comecei, cara, eu vou montar um pequeno site e vou vender utensílio de cozinha. Vou fazer receita e essas receitas eu comecei a fazer paródia. Comecei a brincar e deu muito certo. Então, uma distribuidora de alimentos... Eu nem sabia disso, a gente já falou tantas vezes, então, você nunca nem me falou de nada depois disso, eu te mostro. Que legal. Pode abrir aí depois. É um canal isso? Não, tava no meu Instagram, pessoal. Mas se quiser, tem que falar pessoal. Eu tenho umas musicazinhas gravadas aqui. Muito bom.
E aí comecei a gravar, uma distribuidora de alimentos de um amigo viu e disse, ô Thiago, faz aqui uns vídeos pra mim. E eu comecei a fazer, ele me mandava, né, morango, tudo. Vamos fazer a receita. Mas o que? Meio da pegada daqueles perfis que tem hoje, tipo assim, de indica... É que não vou falar o nome do perfil e tal, de indicação de restaurante, de São Paulo, tá, o quê? Mas meio assim, tipo assim, ó, faz um review aí, vamos lá. O meu intuito era vender utensílio de cozinha, que eu fiz um estoque, fiz um site e tava vendendo. Era teu, o estoque era teu. Você foi atrás. Chamava Cozinha Pra Ti, com TH. .com.br. Cozinha Pra Ti. Hoje já não existe mais. E aí, nessas indas e vindas, teve uma hora que eu cheguei para ele e perguntei, ô Sampaio, tu tem muita perda aí, né, em distribuidora? Cara, eu tenho. Vamos fazer um projeto e vamos reaproveitar algumas coisas e muitas delas, ou melhor, a gente não vai nem deixar de estragar para ter perda. Então... fundamos aí a Naturalmente Únicos, que era uma empresa pautada e a gente começou a produzir tomate confitado, tomate seco, antepastos, molho pesto. E aí começamos a construir a empresa, ficou pronta em setembro, mais ou menos, de 2020. Nossa, meu italiano aqui que não almoçou hoje tá até com água na boca, porque esse é o tipo de coisa que eu mais gosto de comprar, cara. Pelo amor. E nesse meio tempo, estudando, né? Já era day trade, né? De dólar, aquela mosquinha maluca que picou. E 2020 eu não tava, como todo mundo, dentro de casa, né? Então comecei a fazer day trade, deu super certo. Fiz uma especialização em metaverso, fiz cursos sobre NFTs, porque eu tradeava NFT torta e à direita desde 2018. E eu quero estar do outro lado, eu quero fazer projeto. E aí entendi, conheci um sócio meu, a gente fundou a Start Meta, que é uma empresa de realidade virtual, e a gente rodou aí 2022 fazendo RD Station, um monte de coisa, fazendo ativação de marketing para realidade virtual. E nisso eu conheci, aí foi a virada de chave disso tudo. Eu conheci o Ricardo Souza, que é um cara que foi um ex-executivo-chefe do Grupo Móvel, estava fundando a BU Education para trabalhar com startup do Early Stage. Não, eu vou fazer só uma interrupção aqui, até eu pedi desculpa, mas assim, à vontade. O Grupo Móvel, gente, eu usei por muito tempo eles como exemplo, porque quando a gente fala de startup, de unicórnio, esse tipo de coisa, o pessoal sempre pensa em uma empresa que foi crescendo conforme as captações e o crescimento de mercado, né? Sim. E por ser uma startup, por definição, né, você cresce com tecnologia e com adoção de mercado, e cada um deles vai falando para os demais, e por aí vai indo, né? Pode ser até B2B, B2C, não importa. Sim. A Móvel é uma coisa impressionante, porque os cases deles lá dentro, até o iFood, né, que é um dos maiores, inclusive, eles foram os primeiros casos que eu estudei. Estão falando de mais de talvez 10 anos atrás, da fundação. É isso? Se não estiver muito errado. Mas enfim. Tem mais. Onde a gente está falando de uma holding de startups. O que eu falo hoje para a maior parte dos meus clientes, tipo assim, pelo amor de Deus, cara. Inclusive um cliente nosso comum, o Heitor, que eu posso falar aqui abertamente, já conversei com ele. Tipo, você tem muitas operações. Ele veio aqui, ele falou, eu tenho coisa de CRM, eu tenho coisa de AI, eu tenho a própria empresa de produção de brindes e tal. Eu falei, então vamos montar uma holding, bota as SPS embaixo. Então, essa ideia de fazer isso para startups, o primeiro que fez no Brasil e que conseguiu atingir um status de um unicórnio, porque o unicórnio foi o iFood. Não, na verdade, você tinha uma estrutura acima que foi muito inteligente, mas muito inteligente, que soube captar da maneira certa, distribuir esse valor da maneira certa. Então, a Móvel, assim, eu não sei, sendo muito sincero, se tem livros sobre isso, especificamente sobre esse case, se tem, eu não li ainda, mas tem que ser um case a ser estudado. Eu estudei só como case, mas tinha que ser realmente livro para poder estudar o que esses caras fazem. Esse cara não é esse cara, tá? Essa equipe. Essa equipe, exatamente. A ideia por trás de fazer isso acontecer desta forma, naquela época, onde ninguém tinha ideia da atração que uma startup poderia ter, ou nem o que significava uma startup direito, foi genial. E até hoje, tá? Não tem uma incubadora, aceleradora, VB, que tem a mesma estrutura jurídica e fiscal tributária do que tem a Móvel, e nem com o mesmo sucesso. Então, os caras construíram uma coisa que não só, na minha opinião, desculpa esse parênteses enorme, foi de fato divisor de águas, mas como ninguém conseguiu copiar o que eles fizeram até agora. Com certeza. Eles trouxeram uma estrutura e uma cultura de planejamento estratégico muito forte
para as startups, que eles aceleravam ou que surgiam ali. E se a gente for trazer, pô, você tem o iFood, o Simpla, o Play Kids... E um puta filtro. Leiturinha, muita coisa. E se perguntar hoje, o Souza sempre fala, o grande case deles não é o iFood, brincando, é o Play Kids. Porque o Play Kids, eles bateram a Disney nos Estados Unidos. E foi o único software que foi embarcado no Apple Watch. Porque ele conta isso que o Steve Jobs trouxe lá. E tem até o Everaldo Coelho, que trabalha, que é um dos mentores hoje da BU, que trabalhou aí ao lado em grandes projetos. Tem muita coisa que a gente usa em celular, vários aplicativos, vários gadgets, que foi essa equipe que trouxe. Mas ele estava fundando, então, voltando, ele estava fundando a BU Education, e a BU, ele trouxe uma ideia de trazer o early stage, né? Dos patinhos feios lá, que dá muito mais trabalho, mas o potencial de retorno também acho meio patinho feio, aquela galera que tá realmente na fase de ideação ainda e que ninguém tem noção de como metrificar aquilo. Exato. E que tem aquele erro brutal, crasso de mercado, de toda vez que você tem uma ideia, você vai fazer um valuation daquilo. Cara, a fórmula de valuation não foi feita para falar sobre ideias. Aí vem aquele cara que acha que a ideia dele é a melhor ideia do mundo. Olha, eu tive uma ideia, ela vale 6 bilhões. Que isso, cara? De onde você tirou esse negócio? Então não é questão de patinho feio, é que ficou... As pessoas têm essa impressão aqui no Brasil, e eu entendo o porquê, porque de fato, o que não faltou aqui foram ideias que o pessoal falava que valia centenas de milhões, que valia bilhões, sem nenhum tipo de sustentação técnica. Exatamente. Né? Então, naquela época, aí quando eu já tinha uns 21, 22, 23 anos, já 10, 12 anos atrás, por aí, não tinha ainda uma metodologia extremamente... Não é a fórmula do valuation em si, não é esse o meu ponto, mas enfim, você não tinha entidades, CNPJs ou não, que pudesse olhar e falar assim, isso aqui faz ou não sentido. Na época a gente estava no começo ainda de, tipo, sei lá, a Ceratec virou a Ace, a Oxigênio sendo criada, que era onde eu trabalhava, tipo, basicamente um dia cada uma, né? O Go Campus para poder fazer isso acontecer, o próprio Cubo do Itaú, né, que é uma fusão do Itaú com a Redpoint Ventures, que funcionava lá fora. Então, assim, a gente estava começando a construir a metodologia e a avaliação por trás. Só que a gente tem, na minha opinião, pelo menos, é uma provocação que eu estou fazendo aqui, né, não é nem uma pergunta, é uma provocação, eu acho que a gente herdou, o brasileiro herdou daquela época, o startupeiro herdou daquela época, uma fórmula que não faz nenhum sentido. Onde... Bom, tudo bem, pelo menos a desculpa é que naquela época ninguém sabia como fazer e como avaliar as coisas, mas hoje todo mundo já sabe. Tem várias formas, eu tenho minha forma própria, inclusive, para poder colocar. O cara vai lá, tem uma ideia, fala vale bilhões e acha que vai ser aceito. O que tem de... Pô, Sebrae já reclamou disso para mim, a Apex já reclamou disso para mim. Pô, vem projeto que até a ideia pode ser boa, o cara pode ser bom, mas puta, estruturação financeira pode estar horrível. Complicado. Nossa, os caras não têm noção do que estão fazendo. E em cima do que tu falou, exatamente, não a metodologia do valuation em si, mas a metodologia de gestão da startup, desde entender, desde a ideação, poxa, hoje a gente trabalha, hoje a gente fala mercado, muito em design thinking, né? Então, o cara, tem muita gente que chega, que é tão apaixonado pelo produto dele, que chega pra gente e diz, cara, se tu me der 3 milhões, isso aqui acontece. Mas o cara não sabe o que é market fit, ele não sabe ouvir. Não tem estratégia go to market, não tem nada. Não né? Não tem nada. Então, essa metodologia é a metodologia que a gente traz. Que é uma metodologia que é testada, né? Aprovada e consolidada. E a gente tem várias empresas aí que... Tá, mas vamos entender se é a gente. Beleza, uma coisa sou eu e você, que temos profissões muito análogas. Cada um de nós aqui, imagino, tem umas 30 metodologias diferentes para muitas coisas que a gente aplica no dia a dia. E outra coisa foi o exemplo que você deu há pouco tempo atrás da BU, que Sim. é onde eu queria chegar no final das contas, né? Mas enfim, quando você fala a gente, isso é uma crítica ou um comentário em relação ao mercado que vem de um CNPJ ou é uma coisa tua? Porque pra mim, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Não. Eu, no dia a dia, eu recuso o projeto pra caramba, porque eu falo, pelo amor de Deus, mano. Não, mas com certeza, tudo passa por um filtro, né? A BU hoje, ela se dá ao luxo, vamos dizer assim, entre aspas, de escolher as startups que a gente quer trabalhar. Hoje já são em torno de 140 startups que passaram pelos programas, acredito que em torno de 80 a 90 hoje
ativas nos programas. E todas seguem a mesma metodologia de aceleração, de ideação, de go-to-market, de entender o que é um marketing, de entender como é que eu escolho os meus sócios, de entender qual é o meu modelo de negócio, se é B2B, se é B2C, porque a gente muda. A gente realmente faz, assim, destrói a cabeça do cara. Isso, né, mano? Porque quando a gente fala, às vezes, metodologia, vira aquela coisa que já foi muito criticada, da ACE, de todas elas, na verdade, tá? Eu tô citando alguns nomes aqui, mas tô falando das maiores. Então é meio que um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. Sim. Da própria Redpoint e tal. Você faz de metodologia, parece que você bota todo mundo na mesma caixinha. E Não. esse era o maior erro do mercado. Aqui, quando a gente fala de metodologia, eu vou falar com um pouquinho de propriedade, porque eu já estudei um pouquinho sobre o que vocês fazem, e eu já vou fazer uns comentários para vocês, mas assim, não é metodologia sobre como fazer, não é aquele negócio de metodologia de growth. Não. Né? Pega um número, você vai crescer 0 ponto tanto ao dia, ao mês, para poder gerar isso, fazendo exatamente... Não é isso que a gente está falando aqui. Não. A gente está falando de uma metodologia de escolha e de tá bom, como é que eu vou chamar isso aqui? Talvez assim, adaptabilidade de ambos os lados. Né? Então, da startup que quer crescer, que entende muito o que ela está fazendo, às vezes até tecnicamente, com as empresas que estão acostumadas a fazer isso crescer, a atrair investimentos e clientes, e do outro lado também. Não adianta você pegar e falar assim, faz isso que acabou. Não é assim, não tem regra. Não tem. Por definição, uma startup está inventando uma coisa nova. Não tem receita de bolo. Tu chega lá e fala assim, não, eu sei exatamente como isso aqui vai funcionar, tá errado. Se isso é verdade, tu não tem uma startup. Tu tem só alguma coisa que já existe no mercado, com um benchmark estabelecido, e tu tá adaptando, pô. E aí tu falou uma coisa que eu peguei um gancho muito legal. Eu gosto de brincar que a gente trabalha antifragilidade dentro da BU. Porque, só contextualizando, fragilidade eu acho que eu não preciso definir, né? Você sucumbe à pressão. A resiliência, você resiste. A antifragilidade, não. Você traz respostas perante aquele caos que vão te fazer prosperar. E é isso que a gente planta lá dentro. Concordo. E é uma coisa que eu sempre critico aqui, inclusive nos últimos 3 episódios eu falei, por coincidência, não foi planejado não, que é, para mim, a maior fragilidade do sistema educacional brasileiro. Que é todo mundo te educa desde o primeiro momento, lá embaixo, educação de base até a faculdade, mas principalmente um período um pouquinho antes da faculdade, que é você vai decorar para poder passar para poder entrar na faculdade. Então, assim, você foi ensinado a decorar coisas. Ponto, é isso. O conteúdo depositário. Ninguém foi ensinado a resolver o problema. Não. Então, essa antifragilidade que você comentou agora, inclusive tem um livro exatamente com esse nome, né? Antifrágil. Mas, enfim, que é justamente sobre isso, né? É você ser treinado a obter o skill de resolver problemas. Ao ver um problema, ter metodologias das mais diversas que você imaginar para poder tentar resolver aquele problema e fazer acontecer. Metodologias essas que, inclusive, são anti-arrogância, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque elas te ensinam não só a tentar resolver internamente, mas externamente. Se você não consegue resolver porque você não entende especificamente, você pode ser expert, isso é um exemplo real, tá? Numa pastilha que era capaz de converter carbono em oxigênio para dentro de submarinos. Isso foi um cliente meu. Sim. Você pode ser especialista nisso. O que você entende sobre mercado tributário? Internacional. Adaptabilidade para poder vender isso aqui para submarinos e navios americanos. O que você entende? Nada. Então, com uma metodologia certa, você sabe quando e como e o porquê você chegar e trazer um parceiro que possa trazer esse conhecimento e por aí vai. Então, assim, ele é anti-ego. Não é nem anti-arrogância, eu falei errado, é anti-ego. Né? Então, assim, tem talvez um baralho de cartas onde você possa utilizar elas como parceiros, como metodologia, mas que, enfim, que possa trazer soluções para o teu negócio. Sim. E eu acho que, assim, o brasileiro, por definição, aquele jeitinho brasileiro, a gambiarra, a gente naturalmente tem isso buildado, né? De tentar fazer as coisas acontecerem. Mas quando você fala em ensino formal, desde a infância até... Não é isso que é aprofundado, não é isso que é ensinado para você. Não é resolver problema, é decorar coisa. Não é. E bem pertinente. Bizarro, né? Falou do Heitor agora, eu comprei um livro para mim e dei um de presente para ele, que é o livro lá do Yuri Levine, do fundador do Waze, que ele diz justamente isso, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Porque... o case do Waze é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. O exército... Nossa, é maravilhoso. Um dia eu comento com vocês aqui inteiro, mas enfim, vamos que vamos. Então, é isso. A gente vê que são os apaixonados pelos seus produtos, são os apaixonados
E que tem noção de mercado, né? Não adianta você só apaixonar por alguma coisa que você criou que não tem market fit nenhum com absolutamente ninguém. Não tem proposta de valor, não entende dor, não tem entende pesquisa, necessidade. não tem noção de custo-despesa e principalmente a margem que você vai ter mais de contribuição. Então, assim, o cara pode ser um sonhador que desenvolveu uma coisa gigantesca ou maravilhosa. Se você não tem noção de mercado, não adianta. Sim. E tudo que a gente faz dentro dessa aceleração é centrado no usuário, é centrado na minha persona, no meu avatar, entender profundamente o que esse cara quer, né? Seja ele uma empresa, seja ele um consumidor final. Então, é isso que eu gosto de trazer e são essas coisas que a gente provoca as startups lá dentro. E trazendo já para a tecnologia, o que eu trago hoje lá? Eu trabalho em cima de um tripé, que é o tripé que eu brinco também, que tem a ver com antifragilidade, onde a gente tenta imputar, né, dentro dos modelos de negócio, tanto blockchain, inteligência artificial e, por que não, o Web3, né, que tem como espinha dorsal aí o blockchain. Hoje a gente vê grandes blockchains estão entrando no mercado brasileiro. E elas são mais ou menos os investidores anjos e os série A de lá atrás, né, de VCs, que estão com programa de grants, né? Eles querem trazer, então, e tem para todo, vamos dizer, para todo gosto. Tá, então peraí, então vamos lá. Eu tinha esse compromisso com o pessoal quando eu criei o canal de fazer uma tecla SAP de algumas coisas que a gente fala. Porque, de fato, vamos lá. 90% do pessoal que aceita, eu tô chutando esse valor aqui, mas é muito próximo, tá? Que assiste a gente, é o pessoal mais, não vou chamar de B2B, mas é o empreendedor. E mesmo quando é o curioso empreendedor que está tentando se informar um pouquinho mais, tal, ou as empresas ou os clientes dessas empresas. Mas não tem aquele pessoalzinho aleatório que não faz nem noção. Então, assim, tendo dito isso, eu tô tentando não ser cancelado aqui, mas vamos lá. Manda bala. Existem algumas teclas SAP que eu acho que é importante a gente poder fazer. Então, vamos lá. Vamos botar uma tecla SAP aqui no assunto que a gente falou até agora. Explica um pouquinho mais pra mim, ou pro pessoal que tá vendo, que quiser fazer o clipe e tal, porque senão fico só eu falando, o pessoal fica criticando que só eu falo. Faz uma tecla SAP de maneira geral dos últimos 2 minutos que você comentou. De maneira geral, o que é oferecido, o que falta, o que você acha que pode ser explicado? Porque assim, eu não tô falando pra você explicar o Web3 e blockchain, não é isso, claro. Tá? Mas, via de regra, o que tá faltando, na sua opinião, pro mercado? E aí, a partir daí, a gente entra em um outro termo que eu queria... Não, eu não sou tão pretencioso de dizer o que tá faltando ao mercado. Mas o que é que eu tento trazer lá? Bom, hoje é inegável, se a gente tratado especificamente do que tá hypado aí, né? Que tá na crista da onda de inteligência artificial. Muitas empresas, elas usam uma ferramentinha de inteligência artificial que hoje são milhares disponíveis. Que todo mundo usa, que nem o Excel. Exato, todo mundo usa Excel. Que é para fazer um postzinho ali pontual. E aquilo ali não funciona. E o que é que eu trago? Cara, tem que fazer parte da estratégia da empresa. Tem que fazer parte das metas da empresa. Porque se isso não fizer parte da estratégia, ele se perde. E os ganhos são absurdos com a inteligência artificial trazida para dentro das empresas. Acho que não só os ganhos, né? Mas a conversão natural, ou pelo menos a economia de custo ou de despesa, o CAC que baixa, o CLV, Sim. o Customer Lifetime Value, que eu já falei para vocês, né? Quanto que um cliente vale ao longo do tempo, também aumenta, porque Sim. você diminui o quanto que ele custa para você ao longo do tempo, Claro. e a conversão. O churn rate, que a gente já falou várias vezes, que é a chance de um cliente deixar de ser seu cliente ao longo do tempo, também diminui, porque se ele precisa de algum tipo de interação direta com a plataforma, coisa que muitas não têm hoje. Tem muita empresa hoje grande que você não consegue falar. Quantas vezes vocês aí não quiseram num atendimento telefônico falar, eu quero falar com um humano? Ou no WhatsApp, eu quero falar com um humano, que não tem mais hoje em dia. Então, enfim, não tem mais. E você precisa explicar a sua situação para um humano. Então, o ponto é, as empresas que têm boas alocações de capital dentro de ferramentas que conseguem trazer essa humanização até da inteligência artificial, mesmo sem ter que chegar no humano, num Tier 2 aí de atendimento, que não consegue reter mais clientes e até, por que não, aumentar o CLV deles, o custo, o valor deles ao longo do tempo, por causa de uma possível retenção maior ou de recompras ao longo do tempo, justamente por ter um atendimento bem feito. Sim. E que quando de fato é necessário trazer um humano para poder fazer uma venda mais técnica e tal, ele traz por inteligência mesmo. Exatamente. Médio atendimento. Então assim, eu dei um exemplo aqui só, claro. desculpa, mas é um exemplo que de fato
as pessoas sempre me perguntam, por quê? Por que isso, por que aquilo? E ninguém consegue entender no real qual que é a diferença de uma coisa para outra. Então, do mesmo jeito que um consumidor que tivesse num negócio local, uma concessionária de carro, por exemplo, que só tivesse informação que não existia pré-internet, né? Toda a informação que você tem é aquela que é entregue pelo seu vendedor que você tem naquela loja, que é totalmente enviesado, porque ele quer vender. Vai jogando isso ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem uma ferramenta extremamente potente na mão, que só pode ser bem utilizada se ela trouxer para você de volta, na minha opinião, pelo menos uma boa experiência como usuário, como consumidor, para poder trafegar e navegar bem por aquele funil de vendas até o pós-vendas. Desculpa aqui o coisa gigantesco, mas é a minha opinião. E a gente trazendo um pouquinho só para trás, isso pressupõe estratégia. Estratégia, ela tem que funcionar com planejamento. Planejamento, existem métricas e indicadores chaves. Então, eu preciso saber o que eu quero primeiro e entender. Quando a gente desenvolve uma startup, tem gente que já quer estar lá no final da esteira. Gente, vamos fasear, vamos ter um roadmap, um planejamento detalhado. Fase 1 é tudo que é básico e essencial. Vamos trazer qual é o meu core, o que eu preciso trabalhar, o que eu estou resolvendo de problema. Então, eu trago tudo que é básico e essencial. E para isso, eu tenho indicadores e métricas específicas para aquele momento. Beleza, atingimos nossas metas, nossos marcos, fizemos nossos o primeiro produto, né? O MVP. Vamos para a fase 2. Fase 2 eu já consigo ter novas funcionalidades. Eu já consigo pensar eu tenho um pensamento de tração, porque eu já validei meu MVP, né? Eu já tive as minhas primeiras vendas, então eu vou pensar, cara, como é que eu torno isso sustentável? Tornando isso sustentável a partir de novas métricas e indicadores específicos, a gente começa a entender isso. E tudo é um processo iterativo, né? Claro. A gente tem que estar voltando porque é dinâmico. Todo o mercado é dinâmico. E aí, sim, a gente se prepara para a tão sonhada escala, né? E conquistas de novos mercados, expansão para novas praças, etc. Então, é um pensamento que ele parte da estratégia, que tem que estar concordo. Mas agora vamos lá. Dos bons empreendedores que a gente tem hoje, aliás, eu não vou falar bons, mas dos empreendedores que a gente forma hoje, sem uma formação acadêmica, o ponto não é esse. A questão é do pessoal que sai da faculdade ou do colégio, tanto faz, ou às vezes nem do colégio, e que viram empreendedores naturais hoje, quantos deles você acha que tem acesso a esse tipo de informação que você acabou de falar agora? Nossa, infelizmente. 0,0, são poucos. É o que eu falo, eu fiz advogado, eu fiz faculdade de administração, numa faculdade de economia, pós-graduação, especialização, tudo em áreas de negócio, e eu fui aprender isso com o trabalho, com a vida. Ninguém nem me ensinou lá. Dado que era voltado para isso, pelo amor de Deus, cara. Aí traz a crítica ao modelo educacional, né? Não, com certeza. Por isso que eu fiz a crítica no começo ao MEC, agora fazendo... Então, enfim... mas eu não vou nem entrar no mérito da questão, mas eu vou só fazer uma provocação. A gente vive hoje um modelo educacional que tem mais de 300 anos. Exatamente, já falei isso várias vezes. Então... O jeito de dar aula é o mesmo. E no Brasil é pior ainda, porque a instituição que está teoricamente supervisionando isso exige apenas uma metodologia burocrática que faz com que você, no final das contas, decore as coisas para poder passar em algo. O que é um bizarro pra caramba. Bizarro. Cara. Você não mede a capacidade da pessoa de resolver problema, de adaptabilidade, de comunicação interpessoal, de não negociação. Se ensina empreendedorismo. Dane-se. Num país onde isso é a coisa mais importante que tem, Sim. cara. Sim. Tá, vamos para uma área totalmente nada a ver? Beleza, medicina. Ok. Os médicos que eu conheço mais bem-sucedidos hoje, falando eu venho de família de médicos, tá? Sim. Os mais bem-sucedidos hoje, não vou falar que é top 100, porque eu não cheguei a fazer uma métrica em cima disso. São aqueles que abriram clínicas. E tiveram muitos deles, inclusive um ex-sogro meu, vamos chamar assim, enfim, que era médico extremamente competente, ginecologista só aqui, que abriu uma puta clínica que não entendia nada sobre negócios, e que a esposa dele, que tinha 3 graduações, de uma senhora que hoje deve ter uns 90 anos, 3 graduações, ela que montou o negócio para ele, porque ela entendia de negócio. Porque senão não teria feito o dinheiro que fizeram. Uhum. Então, ou seja, você está falando de pessoas... Eu dei um exemplo aqui que é totalmente o oposto. Extremamente graduadas, pós-doc em sei lá o quê, que não tem a menor ideia de como fazer o negócio acontecer. Porque isso não é padrão para você aprender nem na escola, nem enfim, de maneira geral até o seu ensino médio, nem em curso técnico e muitas vezes... Não, na maior parte das vezes também não na graduação.
Você não tem aula de finanças quando você está fazendo graduação em medicina. Não tem. Por quê? Porque não precisa. Quem que disse isso? Na tua fala, eu lembrei de um professor que ele disse, ele me disse uma vez, Thiago, parou, cara, para de trabalhar e vai fazer negócio. Porque tu vai ganhar dinheiro, só quem ganha dinheiro não é quem trabalha, é quem faz negócio. Não me taquem muitas pedras aqui não, porque eu não vou explicar muito aprofundado o que isso significa. Mas é muito importante, sabe? Esse conhecimento, essa troca com pessoas que já estiveram lá, que a gente chama, né, do skin the game, que tá lá com a pele todo dia, ralando, e que as pessoas pensam que o negócio, o cara tá lá numa empresa que vale milhões, pô, esse cara não chegou de ontem para hoje nisso. Esse cara tem um track record aí absurdo para trazer a empresa até onde ela está hoje. E não se engane, tudo isso o cara passa pelo conhecimento, porque ele vai adquirindo. O conhecimento que me levou a abrir uma empresa não é o que vai me fazer a tornar essa empresa um unicórnio. Por isso que a gente tem até aquela cultura, a gente vai absorvendo pessoas que são melhores do que a gente em todo o processo, né? E vai se aperfeiçoando, uma pessoa que às vezes nunca nem se graduou em absolutamente nada, que é o padrão hoje dos desenvolvedores que começaram com 11, 12, 13 anos montando um computador, esse cara aprendeu isso no YouTube, cara. E tá aprendendo muita coisa até hoje no YouTube. E não tem nada de errado com isso. Eu não tô falando que você tem que fazer, obrigatoriamente fazer uma graduação ou outra. Não é isso. Mas o ponto é o cara que corre atrás de formação, nesse mercado que eu falei, ele tem acesso. Isso não é regra para tudo. E aí vem minha próxima pergunta ou provocação para você. Porque é uma provocação mesmo, não é uma pergunta tipo assim, não tem certo e errado. Mas assim, do pessoal que você vê hoje, porque eu acho que tem uma boa parte desse papo que a gente vai ter hoje voltar para empresas que já estão constituídas, startups ou não, em outros momentos diferentes, né? Mas pelo menos para aquelas que você vê nascer, não só na ideação, mas o pessoal que já tem MVP, que está perto do POC lá, né? Que é o momento onde o seu MVP tem os seus primeiros clientes e tal. Aonde você acha que falta... Aliás, primeiro, o que você acha que falta como conteúdo para esses caras se transformarem de um empreendedor com uma ideia até em um negócio que faça dinheiro? E depois, onde você acha que esse conteúdo tá? O que está faltando na prática, né? O que está faltando para o brasileiro para poder dominar o mundo? Que a gente sempre fala, né? A NASA tinha que vir aqui porque a gente é muito bom em algumas coisas. O que está faltando para a gente dominar o mundo, então? Como bom generalista... Você vai virar corte, né? O que está faltando para dominar o mundo? Vamos lá. Como bom generalista, eu acho que falta uma visão holística do todo, porque tem muitas pessoas que são muito boas em fazer alguma coisa. Tem pessoas que são gênios em inventar alguma coisa que, poxa, vai dar certo. Só que eles não tem uma visão de escala, não tem uma visão de negócio. Ou de benchmark, né? Não faz um benchmarking, né? Exemplo, o cara é o melhor fazedor de pão de queijo do mundo. O cara é o melhor pão de queijo que tem, mas ele não tem noção que ele poderia, vender isso aqui até um certo momento num lugar tal e depois ir pra Dubai. Pelo amor de Deus, cara. Exatamente. A gente tava lá, tem um cara... Fiquei sabendo, né, que a Apex comprou pão de queijo, porque lá a gente tinha todo dia lá as comidas brasileiras para poder comer e tal. Então tinha doce de leite, pão de queijo todo santo dia à vontade no stand, tudo bancado pela Apex e tal. Maravilhoso. Só tinha um fornecedor de pão de queijo no Dubai. Esse cara, que ele ganhou só nesse evento com a Apex, vai bancar 3 anos dele lá. E aí... Mas o cara não tem noção do macro. Não tem ideia. Né? E aí tu chegou numa coisa, eu tava vendo uma empresa de pão de queijo em Minas Gerais, que é a terra do pão de queijo. Esse cara conseguiu se diferenciar de uma forma muito simples. Ele entendeu que todo mundo vendia o mesmo pão de queijo, igualzinho. Tá aqui o pão de queijo com café. O que esse cara fez? Fez o pão de queijo no formato de churros, começou a rechear e decorar os pão de queijos dele. Cara, vendeu mais do que todo mundo. Comeria. Entendeu? Então... O pão de queijo. Então, e aí é onde a gente vê o que falta. Não, o povo adora fazer corte... Ficou falando merda, entendeu? No começo era o OnlyFans, agora é esse tipo de coisa. Enfim, beleza. Ou pão de queijo. O pão de queijo. Falar de churros, tá? Porque assim, ó... Não churros. Negócios inovadores que têm sucesso não são que inventaram uma tecnologia extraterrestre, que trouxeram uma coisa extremamente disruptiva. Inovação é você fazer uma coisa nova, muitas vezes com pão de queijo. Não, e assim, vamos tirar agora um pouco da brincadeira. Eu falei, quando eu tinha uns 19 anos, foi a primeira vez que eu vi o Jorge Paulo Lemann lá na faculdade e tal. Enfim, no INSPER, o Trio Maravilha inteiro tem ligação com lá. Então eu falei com ele algumas vezes e tal. E ele falou na minha frente uma coisa que, tipo assim, eu levei pra vida. O brasileiro, a gente não é necessariamente bom
o melhor que tem no mercado de inventar coisas tipo assim, ciência de foguetes. A gente não é o cara que vai revolucionar o mundo com uma coisa que ninguém nunca viu. Pode ter alguns casos desses, mas esse não é o nosso padrão. A gente é muito bom em uma coisa específica, que ninguém é tão bom quanto a gente. Então, transformar mercados já existentes em uma coisa mais competitiva e mais bem feita. Tanto que é o exemplo dele. Ele literalmente se baseou na maneira como os americanos faziam varejo, Walmart, adaptou e criou a Ambev aqui, depois da compra da Brahma e por aí vai, né? Então a gente é muito bom de adaptar e fazer melhor. Por quê? Porque a gente tem o mercado mais inóspito do mundo para se empreender. Agora a gente vai bater até 2030 48,5% de imposto total pago. Só está perdendo para um outro país no mundo, que é a China. Mas lá você paga 50%, mas eles investem de volta em você. Então assim, ele falar uma coisa que é muito verdade. Cara, a gente tem um mercado muito inóspito. Então se alguma coisa funciona aqui no Brasil, vai funcionar no mundo inteiro. Então, o cara aqui que quer fazer o negócio acontecer, ele tem que ser muito bom e tem que fazer uma coisa muito diferenciada. Então, de fato, a gente é muito melhor de adaptar mercados que não são tão, não sei, eficientes ou eficazes ou efetivos, porque são três coisas diferentes, né? E fazer aquilo acontecer. Tanto que a gente é muito bom em olhar para fora e adaptar da mesma maneira que o mercado lá de fora olha para cá e fala, caceta, os caras manjaram, né? Eles sabem o que fazer. É foda isso. E quando a gente traz o... E é verdade. O que falta mesmo, na minha humilde opinião, é o conhecimento de negócio, é o conhecimento de mercado. É trazer... Porque as pessoas são criativas. O brasileiro é trabalhador. Ele gosta de fazer a coisa acontecer. O jeitinho brasileiro, tá na hora da NASA vir pra cá, tudo isso é um monte de meme, mas que faz sentido. Tipo, a gente faz as coisas acontecerem, a gente resolve os problemas do nosso jeito, mas resolve do nosso jeito. Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi um exemplo real disso, que eu falei, puta, é verdade, eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu não lembro nem se foi no Instagram ou se foi no Facebook, mas eu era mais novo do que eu sou. Já era maior de idade, mas era mais novo. E era uma época, era um verão que tava muito quente aqui. Muito fucking quente. E eu vi um cara construir um sistema básico, tá? Tacou o ventilador lá, beleza? Ligado. Botou uma sacola com um monte de gelo dentro. Daquela sacola que tinha os furinhos pra poder fazer a coisa. E embaixo botou uma Tupperware grandão pra poder pegar aquela água que tava pingando. Aí ele falava, de tanto tempo eu pego isso aqui, boto no freezer, trago a próxima, pego e substituo o gelo, quebro e substituo o gelo. Aí depois eu vi um outro doido que catou, e essa eu não sei explicar porque eu não sou engenheiro, não sei como é que isso aqui funciona, mas o cara botou e empilhou um monte de tijolo baiano e falou, isso aqui é melhor do que gelo para poder fazer arrefecimento e tal. E eu olhei e falei, e o cara resolveu o problema. Falei, a gente é muito bom de fazer essas gambiarras acontecerem. Muito. Esse cara não tem noção nenhuma de engenharia, assim como eu não tenho. Eu não teria essa ideia que ele teve. Talvez a do gelo, sim, mas essa do tijolo baiano, eu não teria essa ideia. E olha que eu tenho graduação completa, mas não tenho noção do que ele tá fazendo. E o cara que não teve educação nenhuma, acho que não tem nem até a quarta série, conseguiu fazer um negócio foda pra caramba. O primeiro motor a hidrogênio do mundo foi nosso. Né? Os caras compraram ele e sumiram com o cara. Falaram, ó, tá, pro resto da vida aí, você tá feito, você tá família. Mas o ponto é assim, a gente é muito bom nisso, mesmo sem técnica, mesmo sem conhecimento, mesmo sem acesso. Mas agora a gente pode não ter técnica, o conhecimento pode ser de um pouquinho mais de difícil acesso por causa do valor, mas acesso você tem. Você tem YouTube hoje, você tem Instagram hoje e tal. Onde eu aprendo, onde você aprende, por aí vai. Temos um passo à frente já. Eu tenho outra historinha que eu acho fantástica. Eu não me lembro qual é a década, qual foi a empresa. Só lembro, vou resumir a história. O cara teve um problema na fábrica de creme dental. Essa é muito boa. Essa é muito maravilhosa. É a melhor case. O cara coloca lá na esteira e começou aí o creme dental não ia dentro da caixa, então depois embalava lá em lote e, pô, começou a ter muita reclamação, né? Ah, tá vindo pasta de dente vazia, né? A caixa da pasta de dente vazia. Sem a pasta de dente dentro. Sem a pasta de dente dentro. E os caras, a gente tem que resolver isso, vamos contratar a melhor consultoria de engenheiros, vai lá. Beleza, gastamos milhares de dólares. Isso é real, tá, gente? Isso aqui não é meme. É real, Isso aqui eu estudei na faculdade, isso é real. Os caras trocaram a esteira produtiva, fizeram um puta investimento e tal, aí diminuíram o erro de, sei lá,
X, 5% das pastas para 2%, um gasto absurdo. Aí veio os BR. Aí que um BR belo fez? dia, tava tudo resolvido, não teve mais muito problema. Um dos diretores foi visitar a linha de produção e viu que a bendita da máquina que eles gastaram milhares de dólares estava desligada. E aí, então, perguntou, cara, o que pode acontecer? Isso aqui vai começar a dar problema de novo. Aí chegou um senhorzinho lá da produção. Ô tio, a gente desligou, aquela máquina fazia muito barulho, era horrível. O Josenildo resolveu, tá ligado? E aí, cara, mas não pode, isso aqui a gente vai receber reclamação. Não, a gente conseguiu. A gente colocou um ventilador bem no final da linha de produção, a caixa vazia, o vento leva. Exatamente. E o resto a gente embala. Agora só vê isso aqui, ó. A puta linha de produção com as caixinhas saindo lá, o cara me bota um ventilador daqueles lá. Eu nem vou falar o nome da marca aqui, que a gente não tá sendo patrocinado. Que é aqueles ventos industrial mesmo, e taca lá ventando. Toda vez que a caixa ficava vazia, soprava longe. E resolveu. Acabou. Diminuiu pra zero o problema. Não tinha mais uma caixa que foi pro consumidor sem a pasta de dente dentro. E aí a gente BR, volta pra BR. escola de negócio. O que é que faltou nisso aí? Ele não ouviu o tal do stakeholder, a parte interessada, né? E, cara, tem que ser centrado no usuário, né? Tudo na vida, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, de startup, de Agora, empresa, esse cara era pra ter ficado milionário. Esse cara era pra ter falado pra ele, olha, 10% do que a gente prêmio lá, maravilhoso. Mas um prêmio. É uma chave, foda-se. A gente sabe como é que é aqui no Brasil, né? Porque esse cara, que é o cara que não entende nada sobre nada, que não sabe nem ler e escrever, que resolveu esse problema, não é valorizado pela direção. Isso. Né? Enfim, mas se fosse, pô, era pra pegar e falar assim, quanto que a gente tá economizando com isso aí? X, pega 10% e dá pra esse cara, velho. Engraçado, eu cheguei aqui, cara, a gente vai ter que trazer uma conversa mais técnica, mais chata, né? Boring do caramba. Mas não, a gente tá falando de coisas, situações práticas, situações reais, que os problemas foram resolvidos. Isso é pra mim é isso que é empreendedorismo. Cara, é você resolver problemas reais para pessoas reais que vão consumir o teu produto. E entre o que eu falei e o que você falou, cara, a gente deu uns 3, 4 exemplos aqui. Mas, basicamente, esse é o resumo do que é o empreendedor brasileiro. E é por isso que esse empreendedor é tão valorizado lá fora. Porque, além dele ter boas soluções, ele consegue fazer... Quando ele consegue fazer algo acontecer, ele faz um mercado inóspito. Né, onde está todo mundo jogando contra você. Estado, tal, enfim. Absolutamente tudo. E isso eu acho muito, muito relevante, porque se a gente tem algum objetivo aqui com esse canal, que é ajudar as pessoas a ter um pouco mais de informação, entender um pouquinho mais, conhecer, nesse caso aqui, nós dois, alguns outros cases de mercado também, talvez servir de alguma forma como uma fonte de conhecimento e também poder provocar eles para, pô, continuar procurando, vai atrás. E até bom que a gente incentiva, né? Qualquer pessoa que tá ouvindo aqui, cara, busca conhecimento, busca as pessoas certas para estar perto também, né? Busca alguns orientadores. Vai ser fácil? Cara, gostei. Talvez não. Gostei desse ponto, beleza. Então você é o cara do ventilador, tal, só o quê? Vamos supor... Não, porque assim, nesse caso, o cara do ventilador, ele já estava dentro da empresa, ele já era peão e ele resolveu aquele problema. Agora, você pode ter aquele cara que... Porra, eu sei como resolver esse problema. Ele não tá dentro da empresa ainda. Ele não sabe como se colocar dentro daquela empresa, ele não sabe como transformar essa ideia que ele teve num negócio e tal, sei lá o quê. Ele precisa de gente. E aí eu vou jogar de volta para você o que você falou agora. Se envolver com as pessoas certas, saber procurar, tal, sei lá o quê. Porque falta isso. Falta. Mas ao mesmo tempo que falta, hoje eu vejo um movimento de que as pessoas já estão no tal do give back, né? Estão dando de volta. Você vê muitos... diretores aí que trazem esse conhecimento. E como tu falou, cara, no YouTube, o que a gente pesquisar, o que não tiver no YouTube não existe ainda, ou não foi criado, ou tá em outra galáxia lá, far, far away from here, né? Mas o que a gente traz? É interesse, é curiosidade, é a vontade de fazer, de acontecer alguma coisa. E é nisso que muitas vezes o founder, né, o da startup, o cara que começa... A gente olha muito esse cara, porque se esse cara não tem sangue no olho, se ele não tem vontade de aprender, pô, cara, eu tenho gente que dá desculpa pra tudo, bicho. Cara, eu nem quero fazer porque às vezes eu caio alguém vai se ver ali, pô, o Thiago tá falando de mim. Mas não, mas você tem essas crenças limitantes também que te impedem de crescer, né? Então, ou de criar alguma coisa e te deixam no mesmo lugar, estagnado. Mas, poxa,
Quantas pessoas vieram do nada? Quantas pessoas vou não além, cara. tiveram Eu acho assim... isso daí? Tantas vezes... É porque assim, muitas vezes, quando eu tô com um cliente meu, que tá entrando na primeira reunião, eu sou o banho de água fria nele. Eu pego, destruo o modelo, reconstruo o modelo. Eu faço isso de graça. Minha primeira reunião, que eu passo às vezes 4 horas, cara, e reconstruo de graça. Porque eu tenho pra mim que assim, se ele gostar do que eu tô fazendo, ele vai me contratar depois. Com certeza. Né? Mas a maior parte do pessoal que trabalha com o que a gente trabalha, no momento que a gente trabalha, é visto com maus olhos. Ah, aquele é o cara que vai destruir teu negócio. A aceleradora é aquele que vai... O cara tem a que tá incubadora aberto, né? é aquela que vai enjaular o teu negócio. A aceleradora é aquela que vai dar uma ontologia que você vai perder sua criatividade. Então todo mundo vê com olhares negativos, né? Essas entidades, esses entes, esses profissionais que, do ponto de vista deles, estão, infelizmente, travados dentro de uma certa metodologia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu acho que, assim, para mim, eu posso falar, o meu maior papel aqui não é destruir, construir nada, é incentivar a fazer acontecer. Mas com as premissas certas. Sim. Com o conteúdo certo. E sem cair naquele do efeito do Dunning-Kruger, né? Que é o do efeito do monte estúpido. Que eu acho que eu sei de tudo. Eu subo, tô lá em cima e tudo que eu tenho na frente é um precipício para cair. Porque eu não construí pontes. Ou o que é pior, né? Eu não construí alicerces que me levam adiante. Cara, é foda isso. Eu acabo me empolgando para poder falar, mas assim, tem um cliente recente meu, um engenheiro tal, que pegou criou um negócio muito legal. E ele é um bom exemplo disso, tá? Mas eu vou transformar ele num exemplo negativo, eu não vou falar o nome dele, mas ele é um bom exemplo. Mas ele criou basicamente uma maneira de fazer com que o seu combustível que você gasta no seu veículo seja mais bem aproveitado para gerar tanto uma potência melhor quanto uma bela economia de combustível. Com um adendo ali, com um produto, realmente um hardware lá, que você coloca tal, sei lá o quê, e vale muito a pena. E os dois donos da empresa são 2 irmãos, um homem e uma mulher. Ele tem 85 anos, ela tem 79. Os 2 engenheiros, super já idosos, só que empreendedores correndo atrás, estão dando super certo. Graças a Deus, estão dando super certo. Clientes meus e tal. Eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, por que eu estou dando eles como exemplo? Porque eu já tive gente iguais a eles que era assim. Eu sou engenheiro. Eu sei do que eu estou fazendo aqui. Portanto, eu entendo sobre tudo. Eu entendo sobre marketing, eu entendo sobre RH, eu entendo sobre contrato, eu entendo sobre tudo. Pronto. Aí danou-se. Por que a gente está aqui no mercado, na minha opinião? Para justamente quebrar isso. Primeiro, você não precisa entender sobre tudo. Não. Aliás, é o oposto. Eu espero que você entenda cada vez mais sobre o que você está fazendo, o seu foco. Você é o CEO da empresa, você tem que entender sobre gerenciamento, tal, ok, sobre o produto que você está criando. Você é o COO, muito que bem. Você é o CPO e por aí vai. As áreas que você não é bom, não adianta você tentar parar agora com 80 anos de idade ou com 15, a hora que você tiver, para tentar entender tudo. Ninguém entende sobre tudo, cara. Um dos primeiros ensinamentos que eu passo para meus clientes é tipo assim, você precisa de bons parceiros. Sim. Vai ter coisas que eu vou poder te ajudar e vai ter coisas que eu vou ter que ajudar parceiros meus. Porque eu não sou... Pô, eu adoro direito, eu não sou advogado. Nenhum homem é uma ilha, então né? eu vou ter que trazer uma... Exatamente. Então, assim, lá atrás. mas o que tem de ego por aí é impressionante. Pô, eu sou um belo engenheiro, eu desenvolvi esse negócio aqui que vai mudar o mercado de consumo energético para coisas, então eu entendo muito de direito. Porra, para, cara. Cada um com a sua área. Então muitas vezes quebrar esse... Nem só paradigma, né? Mas enfim, quebrar essa linha de pensamento é uma das primeiras partes. Eu já perdi muito cliente por causa disso, cara. Mas vou falar pra ele, cara, você não entende tudo sobre finanças. Tu entende sobre alimentação. Ó, Fica tranquilo. Gente tem uma startup que está em processo de validação, porque ela, vamos dizer, ela não chegou a pivotar, mas mudou muita coisa. A narrativa dela, quando ela chegou para a gente trabalhar, era que ela precisava eliminar um elo da cadeia que é fortíssimo na área médica, que é o propagandista. Ela chegava para o médico e dizia para o médico, para a farmacêutica, olha, eu vou eliminar o teu propagandista. Gente, vamos fazer uma reflexão. O propagandista é um cara que funciona muito bem. É ele que está na ponta, é ele que dá capilaridade para toda aquela indústria para falar com o médico. Se eu proponho tirar aquele cara, o que ele vai fazer contigo? Ele vai queimar o teu produto. Exato, cria uma plataforma para ele aproveitar a plataforma. Bingo! Pronto. Bingo. A gente aí pensou você vai pegar os melhores propagandistas, as melhores pessoas. Você não tira o cara. Olha a força de trabalho que eles abriram. Entendeu? Você me deu 2 frases, eu já dei a solução, que você concorda comigo, tá só o quê? Então, assim, pessoas que trabalham com isso, normalmente a gente vai lá e tenta propor a melhor
maneira possível de Entendeu? fazer acontecer, Então, né, mano? eu tenho que trazer um pensamento de me aliar. E aí a gente fala, narrativa, storytelling, poxa, são muito fundamentais hoje de você entender. Até porque a gente vive hoje uma economia extremamente nichada. Hoje, quem vende para todo mundo não vende mais para ninguém. Exatamente. Né? Então, se a gente não procurar... Não tá segmentado, não isso, tá filtrado. E isso é a Web3 que está ensinando muito para o mercado tradicional. Porque a Web3, ela vive de comunidade. Comunidades fortes fazem empresas, fazem criptoativos fortes. E isso a gente está trazendo para essa cultura. Não à toa, as grandes empresas hoje já trabalham muito. O community manager, o community builder hoje é um profissional extremamente bem visto dentro das organizações. Porque é o cara que está na ponta, é o cara que começa e termina o processo de iteração, de melhoria de produtos, de serviços, de ouvir. Cara, e aí? Pegar o feedback e transformar isso em possíveis produtos. Exatamente. Eu quero pegar esse gancho que você fez, até porque eu já planejava falar um pouquinho desses 10, 15 últimos minutos que a gente vai ter aqui. Nossa, já temos tudo isso aqui. Mais sobre isso. Mas queria fazer um convite, inclusive, para quem está assistindo a gente agora. Então, eu queria provocar vocês. Já aconteceu 3 vezes aqui no programa. Eu não posso falar quem são as pessoas. Então, estou olhando diretamente para vocês que estão vindo aqui de casa. Eu não sei se seria interessante colocar 2 médicos, um conversando com o outro, se o teu interesse não é em medicina. Da mesma maneira que colocar 2 advogados, um com o outro, também talvez não seja interesse de vocês, se vocês não são advogados. Aqui, a gente está botando 2 pessoas que são modeladores de negócios, que falam com startups o tempo inteiro e que se empolgam claramente aqui. Eu também já me perdi aqui no meio, aqui 1 ou 2 vezes, já falando contigo e me empolgando com cada coisa que o outro fala, tal, falando sobre negócios, de maneira geral. Eu sei que 90% de vocês é um número da minha cabeça, mas eu fiz umas comparações, pelo menos 80 já dá esse número. São pessoas que se interessam porque são empreendedores ou estão dentro de áreas que envolvem empreendedorismo dentro das suas empresas, tá? Então, acho que é por isso que vocês estão assistindo aqui, querendo aprender um pouco com a gente. Então, eu vou fazer uma provocação para vocês. Até agora, por 3 vezes, eu tive 3 pessoas desses 150 capítulos que se interessaram tanto, que falaram pelo programa, que falaram comigo, e eu trouxe para cá, eu entrevistei essas 3 pessoas, que eu nem conhecia. Eu falei com elas brevemente por WhatsApp, por Instagram, e eu acabei entrevistando e foram muito boas entrevistas. Eu vou fazer a mesma provocação para vocês. Se você quer estar num ambiente como esse, porque isso aqui é o que é normalmente quando eu vou num evento, alguma coisa assim, essa conversa à vontade para debater sobre o mercado. Se você gostou disso aqui, se você acha que essa zona, entre aspas, aqui, pode ser parte de algo que vai construir valor para você, que vai intelectualmente fazer sentido para você, que vai te provocar a ser um melhor profissional, um melhor empreendedor, bota aqui nos comentários ou manda mensagem direto no nosso Instagram. Porque, honestamente, eu tô com uma vontade muito grande de pelo menos um programa por mês, porque são 8 por mês, né? 8 ou 9, né? Depende de quantas semanas tem no mês. Fazer uma com alguém que assiste a gente e que quer participar. E aí eu sempre posso trazer um co-host comigo, que nem você, por exemplo. Vem pra cá, tal. A gente já marca com bastante antecedência. E a gente pode entrevistar e conversar com 1 ou 2 pessoas que, enfim, são empreendedores, tal, que podem fazer um programa de perguntas e respostas, debater, falar sobre problemas que eles estão tendo, tal. Porque, honestamente, isso me dá um prazer muito grande. É o que eu faço no meu dia a dia, profissionalmente. É muito gostoso estar aqui nesse programa falando sobre isso. Desculpa esse disclaimer gigantesco. E fica aqui o convite também para você de quando e se isso acontecer, porque já aconteceu antes, mas se o pessoal gostar, você está extremamente convidado. A gente tenta marcar com um pouco de antecedência para você poder vir aqui para São Paulo e você ser meu co-host aqui para a gente poder falar sobre isso. Porque, tá topado já. Esse é o tipo de coisa que a gente podia falar aqui umas 5 horas, que nem da última vez foi, no último evento foi umas 2, 3 horas falando, e não foi nem de perto o suficiente para falar de tudo que a gente precisava falar. Então, enfim, se vocês estiverem gostando, não esquece de deixar aqui no comentário, a gente entra em contato com vocês, vice-versa, dá um jeito para poder trazer para cá, porque isso é para ser o que a gente está presenciando agora, que não é uma entrevista. É um bate-papo, é uma discussão, é um debate, que eu me empolgo. Tem que falar a verdade, eu me empolgo. E eu acho que você se empolga também, né? Eu me empolgo muito. E assim, só pegando um gancho aqui do que a gente falou, tu falou uma coisa muito importante. Valor. E a criação de valor dentro da proposta de valor e dentro do modelo de negócio é o que é o cerne de tudo. Porque existe
dentro de, vamos ser mais técnicos, dentro de um canvas da proposta de valor. Existe uma proposta de valor e um segmento de clientes. Então, eu entendo dores, necessidades, expectativas, o que é que eu crio de ganho, né? Como é que eu trago como é que eu quebro objeção dos meus clientes. E uma das coisas que é difícil do empreendedor é entender nos dias de hoje, dentro de um momento, né, de mercado, de todas as especificidades que a gente tem. Quando eu digo, gente, vamos criar valor antes de vender, cara, isso é complicado. Mas o consumidor não é besta, mas o estudo do perfil do comportamento do consumidor, ele é extremamente importante. Então, como é que eu crio valor para esse cara? Claro. Então, trazendo isso, gente. E eu acho que é o que tu acabou de fazer. Tá criando valor e chamando a pessoa aqui a participar. Porque, afinal de contas, a gente está se dirigindo para quem tá ouvindo, né? Quem tá vendo aprender, quem esse debater, podcast. Discordar da gente, pode discordar à vontade. Se você vier aqui é a beleza da coisa... Coisa. Puta, mano, tu tá certo, mano. E tá tudo bem. Isso já aconteceu várias vezes aqui durante o programa. Então, para de falar merda, mano. Puta que pariu. Eu olhei pro cara e falei assim, meu, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista que você colocou aqui. E é foda pra caramba, porque a gente aprende. Vira caso pra gente. E se é uma coisa que realmente te surpreendeu, pelo menos eu vou falar por mim. Se eu recebo alguma coisa do meu entrevistado, ou de algum cliente meu, que me surpreendeu, tipo assim, que ele me personagem, eu falei, cacete, eu fico tão... Acho que é o TDAH falando, né? Não tem jeito. Mas eu fico tão empolgado com aquilo, eu começo a estudar aquilo, eu falo assim, eu vou ter que aprender mais, porque eu não nem imaginava que aquilo existia, aquele fator fosse tão relevante assim, e por aí vai, cara. Isso é muito interessante. Muito. Porque, mano, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente acaba aprendendo muito baseado na carteira de clientes que você tem. A grande maioria dos clientes que eu tive aqui são todos de São Paulo, cara. Então, assim, se eu venho com um cara aqui, chega aqui do interior do Mato Grosso, de agritech ou agrotech, dependendo de, né, como é que você chama, e me fala alguma coisa extremamente específica sobre a precificação de ativos de acordo com a Bolsa Internacional de Chicago, sobre fertilizante, eu não faço a menor ideia, meu irmão. Tu vem aqui, você vem me dar uma aula. Por favor, eu quero aprender. Sabe, essa fome de aprendizado também acontece com a gente. Nós somos meio que autoempreendedores também, né? A gente quer aprender mais. Então, assim, mais uma vez, mais um convite pra vocês virem. Pode vir pra cá e tal, e eu não vou cortar nada não, tá? Você sabe que isso aqui é gravado, mas não vou cortar nada não. Pode, se quiser me humilhar aqui, pode me humilhar. Vambora. Vambora, porque vai ser bom pra eu poder aprender também. Boa. E é isso. Né? Porque a gente também aprende com o cliente pra caramba. Muito. Pelo amor de Deus. Muito. E assim, ó, eu acho que a gente vai tá numa parte final aqui. O que acontece hoje? Entendendo startup, entendendo que a grande dor de startup early stage é o quê? Grana. Tá todo mundo precisando de grana para fazer. E entendendo isso, entendendo lá do blockchain, criptoativos... Lá vem a publi. Nova economia. Hoje a gente se dedica, eu tenho uma equipe que traz para dentro com as startups, com um pessoalzinho muito bom. Eu vou falar o nome do Oliver, Felipe, do Marcos Cássio e do Alexandre Santos, onde a gente consegue entender e, através de um tripé de análise de viabilidade técnica, jurídica e financeira, hoje a gente consegue que a startup seja protagonista da sua própria captação, sem despender muitas vezes um equity absurdo para investidor anjo, para um pre-seed, e trazendo essas novas possibilidades. E isso é inovação. Não, isso também é importante também, porque assim, se você tem um investidor que está pedindo muita coisa de você para entregar pouco, esse cara não é um bom investidor. E eu vou te dizer o porquê. Um bom investidor entende que se ele pegar muito percentual da tua empresa, ele vai capar, ele vai diminuir a chance que você tem de pegar outros investimentos no futuro. Então, se você tem um investidor anjo que pega 20%, cara, tu vai pegar mais 2 rodadas no máximo. Enquanto você tem uma QI... E vai ser diluído sempre, pois né? Pois é, uma QI Tech, no caso, que é um dos fundadores, foi o Marcelo Bentivolio, né? Que foi o meu... Assim, vou falar mentor, foi meu amigo, ele era veterano meu na faculdade, e eu vi eles crescerem, eles estão na Series D já. Eles são, hoje, o maior unicórnio brasileiro. Acabaram de pegar, acho, 600 milhões, alguma coisa assim de investimento. Coisa impressionante. Gerar crédito, tá? Uma fintech. Então, essa lógica por trás do como que você capta, por quanto você capta, por que você capta, se você precisa de recurso e não dinheiro, entre outras coisas, é uma coisa que tem que ser entendida também pelo investidor. Se o cara tá
dando pouco, exigindo muito, esse cara não quer o bem da tua empresa. Ele vai querer um exit rápido, ele vai querer fazer dinheiro no curto prazo. E se você é o pai do teu filho, tu não quer o filho para poder vender daqui a 2 meses. Desculpa aí, tá? Você cancelado. Claro. Você quer criar ele durante o longo do tempo. Ah, mas poxa, no futuro talvez eu possa ficar com 10% do cliente. Tá bom, o Lema tem 8% da Ambev. Cara! E tem mais de 100 bilhões na conta. Então, o ponto não é melhor sobre do a que ter maturidade 100% daquilo. de nada, De né? absolutamente nada, né? Mas enfim, ainda assim, tem que ter uma inteligência por trás da captação também. E aí eu vou aproveitar essa ponte, porque, claro. como você falou da BU antes, né? Eu, antes mesmo de seguir a BU, quando a gente falou lá no começo, eu já era impactado por causa do conteúdo que eu sigo. Então, eu já recebi muita propaganda deles falando assim, ó, você está precisando de investimento anjo, está precisando pensando em uma captação entre esse e esse valor, em troca disso. Então, já tem propaganda sobre isso. Então, o ponto é, a gente não está falando de uma coisa que tá longe de vocês. Não Se vocês, no Instagram, estou falando do Instagram, gente, pesquisarem uma outra coisa sobre investimento anjo, tenha certeza, em menos de meia hora vai ter propaganda da BU com vocês. Porque não é uma empresa pequena, muito pelo contrário. Tá? Eu não estou te indagando sobre isso, porque eu sei que você não é founder da BU, não tem importância, mas ainda assim, o ponto a BU é um bom exemplo, mas de qualquer forma é um exemplo que a gente está utilizando hoje, por causa da relação direta que você tem, de empresas que de fato têm interesse em ser parte de algo grande. Eu vejo uma inteligência muito grande em relação até à propaganda que é feita. Sim. Por eles. E a BU vem evoluindo também. A gente cada vez mais entende que precisa... O investimento, ele é importante? A seu momento, a seu tempo. Se a empresa não está estruturada, pode vir o investimento que vier. Conhecimento, mentoria, o recurso. Não além funciona. do dinheiro, né? O recurso. Não funciona. Então, e a gente está muito pautado em entender isso e colocar. Hoje eu posso dizer, eu sou o último dos moicanos da primeira turma que entrou na BU. Mas fui me adaptando, passei por vários setores da BU e hoje eu compreendo. E não à toa, hoje estou atuando como um head de produto, entendendo as necessidades das startups em relação à operação e as ferramentas que a gente utiliza de tecnologia. Por acaso, inteligência artificial, que é o que permeia hoje tudo, porque é fácil, é barato e trazer aquilo ali. Então, a gente... E com belos resultados, né? Vamos lá. Belíssimos resultados. E com economia de tempo, economia de dinheiro. Não, de recursos... E otimização. De pessoas, né? Na verdade. De pessoas. Isso, tempo de pessoas. Exatamente. Hoje eu brinco. Um founder hoje, ele pode fazer um trabalho com inteligência artificial, desde que faz parte da estratégia, que ele sabe quais processos ele precisa automatizar. E se esses processos não estão bem definidos, os fluxos também não vai funcionar. Então, como a gente brincou, não tem receita de bolo, mas existe muita informação, existe muito conhecimento, mas precisa ter vontade do founder. Tá bom, não tem receita de bolo, mas tem os ingredientes certos. Tem os ingredientes. Ponto. Os Vamos ingredientes. deixar assim? Pô, perfeito. Tem o ingrediente certo. É isso aí. É isso mesmo. E pra terminar esse episódio aqui, claro que eu vou dar um momento final, obviamente, pro Thiago, mas eu quero estender um convite. Eu não sei se a gente pode fazer isso até o final desse ano, no começo do ano que vem, para poder aproveitar. Mas eu estender o convite à própria BU. Para você, inclusive, está aqui do meu lado como co-host. E do lado de lá... Vamos trazer o Souza aqui. Exatamente, para a gente poder falar um pouco mais. Ele. Então, é realmente uma parte 2. Mas, em vez de ser uma parte 2 de uma entrevista contigo, é você como co-host para poder entrevistar ele, para a gente poder ampliar um pouquinho mais essa discussão. E de alguém que... ajudou a construir esse modelo que você está comentando e também que investe ativamente ou pelo menos faz a ponte para esses investimentos, esses bons parceiros que trazem bons recursos para essas startups, para essas empresas. Então fica aqui o convite para a gente poder fazer isso acontecer. Espero que aconteça o quanto antes. Vamos fazer essa agenda casar de alguma forma, dado que vocês não são daqui. E agora, finalmente, primeiro agradecer mais uma vez, cara, você não é nem de São Paulo. Muito obrigado por ter deixado esse tempo para poder vir aqui, para poder conversar comigo. Agradecer o Heitor também, da TechPrint, né? Para quem está aqui já conhece ele, obviamente, por ter te apresentado. E deixar esses momentos finais, que é padrão nosso. Você, câmera, você. Que você quiser deixar de
arrobas, indicações, links. Caso seja um link, pode falar com o Jean depois para poder deixar aqui na nossa descrição. Para o pessoal poder, enfim, ter acesso a tudo que a gente falou até agora. Pode ser pela bio ou não, aí é a escolha tua, tá bom? Ah, não, cara, quem agradece sou eu. Incrível esse momento, poxa, enriquecedor desse convite que tava pra acontecer já há algum tempo. E assim, quer continuar essa conversa? Me segue lá, vai no LinkedIn, Thiago Sobral, com TH, vai no meu Instagram, @thi_Sobral80. Quer conhecer sobre captação, quer conhecer sobre negócio também, segue lá a BU, @BU Education, oficial no Instagram. BU é em inglês, seja você, em português, seja você. Então, chega lá, traz pra gente as conversas que a gente tem como fazer uma coisa bacanésima acontecer. E se é startup que está procurando captação de recursos financeiros, bate um papo também, vai lá no Tokenizem.com ou @Tokenizem, com M de Maria no final. É um imperativo, né? É onde a gente traz, como eu falei, a startup hoje, qualquer um de nós, somos protagonistas e podemos captar os nossos próprios recursos aí, porque existem N possibilidades. Então, obrigado, Giorgio, cara, um prazer enorme estar aqui contigo. Cara, fechado, pessoal. E, ó, eu propositalmente, vocês devem ter percebido, eu cortei um pouquinho o assunto sobre blockchain, Web3, tokenização, que a gente podia ter falado aqui, mas eu acho que o assunto é tão longo que eu vou deixar isso para uma segunda parte, porque, de fato, em vez da gente, ao falar sobre esse assunto, ir para o muito técnico de como é que as coisas funcionam, eu acho que tem uma oportunidade muito boa para a gente até poder falar sobre a possibilidade de tokenização como uma oportunidade de investimento por parte de terceiros. Então a gente pode falar de equity crowdfunding tokenizado, entre tantas outras coisas que existem aí no mercado. Então, não é algo para se falar em 2, 3 minutos. Eu acho que é uma coisa para uma conversa um pouquinho mais longa. E eu não quis ser tão técnico com vocês a ponto de parecer que a gente estava viesando o assunto. Tendo dito isso, gente, muito obrigado por quem ficou até agora. Não esquece, por favor, de se inscrever. Eu vi a última vez, agora eu acho que 40% do pessoal que assiste a gente é inscrito aqui no canal. Então se inscreve, por favor, ativa o sininho, porque daí toda vez você vai receber, acho que com 1 hora mais ou menos de antecedência, um aviso que toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente está fazendo essa entrevista aqui de volta com vocês. A gente vai estar no chat para poder conversar com vocês toda vez que possível. Mais uma vez, e como eu sempre falo, cara, o Thiago é um cara muito acessível. Então, se não for diretamente pelo contato dele, pode ser por mim. Vocês têm... Fica à vontade. Meu contato, vocês têm meu Instagram. Pode conversar qualquer coisa, eu passo a demanda adiante. Vai ser muito bom, até porque todo mundo aqui tem a ganhar, cara. A gente faz negócio junto, faz parceria, todo mundo vai se ajudando. Às vezes eu vou te indicar e vice-versa, e por aí vai. A Bio também é outro player que eu tenho certeza que vai poder entrar em muitos desses negócios de vocês que estão assistindo, que eu sei que vocês estão em fases aí, momentos de negócio que faz muito sentido pensar em captação, em algum tipo de parceiro para poder trazer recursos para dentro dos mais diversos tipos, auxílio, mentoria, consultoria e por aí vai. Então, tendo dito isso, gente, muito obrigado por mais um capítulo. Muito obrigado pela audiência e tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.